Olá, amigos, amigas, boa noite a todos. Vamos dar um tempinho aqui para o pessoal entrar. Iniciando a nossa atividade. Boa noite a todos, boa noite a todas. Mais uma semana em que nos reunimos através desse canal, da página do Facebook da Casa Espírita André Luiz, para dialogarmos, para conversarmos sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina dos Espíritos, o Espiritismo, que é esta doutrina que nos acolhe, nos auxilia. Então é uma alegria estarmos aqui, para esse momento breve que teremos para dialogarmos, para conversarmos. É interessante nós entendermos esse momento como um diálogo. Apesar de que estamos aqui falando, mas vocês também podem participar conosco, fazendo comentários, a gente recebe os comentários, fazendo comentários, participando, fazendo perguntas. Fiquem bastante à vontade para cooperar no assunto que a gente vai tratar na noite de hoje. Antes, porém, vamos fazer a nossa habitual leitura de início, a nossa oração, para nos conectarmos com os benfeitores amigos com Jesus, a nos envolver nesta noite, nesta sexta-feira. Então, do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, vejamos a lição 153, intitulada Contristação. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Quantas vezes se agitam famílias, agrupamentos ou coletividades para que a tormenta lhe não alcance o ambiente comum? Quantas vezes a criatura contempla o céu em súplica para que a dor não visite a senda ou para que a adversidade fuja ao encalço de outros rumos? Entretanto, a realidade chega sempre, inevitável e inflexível. No turbilhão de sombras da contristação, o homem não raro se sente vencido e abandonado. Todavia, o que parece infortúnio ou derrota pode representar providências salvadoras do todo compassivo. Em muitas ocasiões, quando as criaturas terrestres choram, seus amigos da esfera superior se alegram, à maneira dos pomicultores que descansam tranquilos depois do campo bem podado. Lágrimas, nos lares da carne, frequentemente expressam júbilos de lares celestiais. Os orientadores divinos, porém, folgam porque os seus tutelados sejam detentores de padecimentos, mas justamente porque semelhante situação indica possibilidades renovadoras no trabalho do aperfeiçoamento. Todo campo deve conhecer o tempo de ceifa ou de limpeza necessárias. Quando estiverdes contristados, em face de faltas que cometestes impensadamente, é razoável sofrais a passagem das nuvens pesadas e negras que amontoastes sobre o coração. Contudo, quando a prova e a luta vos surpreenderem a casa ou o espírito, em circunstâncias que independem de vossa vontade, então é chegada a hora da contristação segundo Deus, a qual vos eleva espiritualmente e que por isso mesmo provoca a alegria dos anjos que velam por vós. Gente, que belíssima mensagem, né? Vamos fazer a nossa oração e aí a gente comenta com ela para introduzir o tema programado para a noite de hoje. Então eu convido a todos os companheiros, as companheiras, a fechar os olhos e a mentalizar a figura de Jesus,
a nos envolver amorosamente nesta sexta, finalizando a semana. Para muitos de nós, uma semana cansativa, de bastante trabalho, bastante atividade. E agora é a hora em que nós relaxamos, em que nós mudamos o nosso foco, e agora o foco é no reino de Deus, em Jesus, pelo conhecimento da doutrina espírita. Então sintamos essa energia dos benfeitores amigos a nos envolver, a nos auxiliar neste instante. Percebamos as vibrações amigas que vertem dos céus a nos envolver, trazendo-nos o consolo, o conforto, de que tanto precisamos nesses dias de lutas, de choros, de tristeza, mas também de alegrias existenciais. Senhor Jesus, permaneça conosco nesta noite. Permita que os benfeitores amigos nos auxiliem no entendimento das verdades que refletiremos. Que o seu amor, Senhor, seja para nós um manto celestial a nos proteger muitas vezes de nós mesmos. Abrace-nos com a vossa paz e permaneça, Senhor, conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, amigos, amigas, mais uma vez boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais este dia de reunião, de conversa, de diálogo sobre o Espiritismo, na qual nos foi proposto dialogarmos sobre o tema "Não vim trazer a paz, mas a espada", ou, em outras traduções, a divisão. Mas, inicialmente, compreendamos a mensagem que foi nos trazida por Emmanuel, que de certa forma está relacionada com o tema que nós conversaremos no dia de hoje. Emmanuel, ele nos traz na passagem de Paulo, na sua epístola aos Coríntios 7:9, "Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus." Paulo, ele faz a reflexão de que muitas vezes nós pedimos aos céus e nos movimentamos de modo a evitar que aconteça conosco qualquer infortúnio, qualquer desafio na nossa vida, uma enfermidade, uma desencarnação, um revés financeiro. Muitas vezes a gente trabalha para isso. E quando nos acontece, nós choramos. E aí Emmanuel nos diz, mas ao mesmo tempo em que as famílias choram quando acontece algo, os amigos espirituais, os benfeitores nos céus se alegram, ficam felizes, porque eles percebem que há uma diferença entre o nosso choro e o que realmente está acontecendo na nossa vida. Em outras palavras, nós podemos sintetizar a mensagem de Emmanuel assim. E da mesma forma, entender a mensagem de Jesus, quando disse que não veio para nos trazer a paz, mas a espada ou a divisão. É um tema bastante interessante, do mesmo modo que Emmanuel, ele nos diz que, ao mesmo tempo em que nós choramos por uma tristeza, os benfeitores espirituais, os nossos amigos, sorriem de alegria da nossa situação. Jesus, ele também mostra esse aparente contrassenso, esse aparente paradoxo entre a sua mensagem sobretudo vivida, e a sua mensagem falada. Não vim para trazer a paz, mas a espada. Não vim para trazer a paz,
mas a divisão. Num primeiro momento, analisando friamente as palavras de Jesus, o que dá a entender? Dá a entender que Jesus é um líder sanguinário que veio para trazer à Terra uma situação de guerra, uma situação de caos, uma situação de divisão. Mas quando a gente para analisar a vida do Cristo, a vida de Jesus, a gente vai perceber que toda a sua vida foi um hino de paz, um hino de amor, de concórdia, de união. Ora, como é que o Cristo ele nos diz que veio trazer a paz, a espada, sendo que ele prega a paz? Como é que o Cristo ele nos diz que veio para trazer a divisão, se ele prega o amor uns aos outros, o honrar pai e mãe, o amar a Deus acima de todas as coisas? Como é que nós devemos entender, portanto, a mensagem do Cristo? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, Allan Kardec intitula esse capítulo como Moral Estranha. Por que moral estranha? Porque Kardec analisa, neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, algumas expressões de Jesus que aparentemente denotam uma ideia contrária a todo o seu Evangelho. Como, por exemplo, abandonar pais, mães e filhos, deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E é essa passagem que nós dispomos a refletir nesta noite, do não vim trazer a paz, mas a espada. Não penseis que vim trazer a paz à terra, vim para atear fogo, e que desejo senão que ele se acenda, é a continuação dessa passagem de Jesus. Eu vim para separar o pai do filho, a mãe da filha, a nora da sogra, e os homens terão por inimigos aqueles de sua própria casa. Como assim? É a pergunta que a gente faz, né? Mas o que é que o Cristo está querendo de fato dizer? Não estamos entendendo. Bom, amigos, para entender essa mensagem do Cristo, é necessário que nós olhemos a sua mensagem pela ótica da vida atual, da vida no mundo. Compreendendo que Jesus, naquele instante, ele estava nos trazendo um ensinamento essencial, um ensinamento para a vida do espírito imortal, que somos todos nós, mas focando nos aspectos terrenos, nos aspectos do mundo pelo qual nós estamos. Se nós fizermos uma rápida contagem dos acontecimentos na Terra, desde a época do Cristo até a atualidade, a gente vai perceber claramente a fala de Jesus traduzida nos atos. Jesus, meus amigos, ele é o nosso governador planetário, o nosso sublime amigo, o sublime Senhor de todos nós. Então, um ponto fundamental que nós devemos compreender é tudo o que Jesus falou, tudo o que Jesus fez, todos os atos de Jesus, como ele é o governador planetário, um espírito puro, conforme nós vemos na questão 100 do Livro dos Espíritos, todas as questões trazidas por Jesus, elas têm uma razão de ser. Não há uma vírgula falada por Jesus que não tenha um significado profundo que vá direto ao nosso coração. Ainda que nós não compreendamos naquele momento, neste instante, o ensinamento do Mestre, dia chegará em que nós a compreenderemos. Por quê? A mensagem de Jesus nós podemos comparar como se fosse uma grande sequoia, aquela árvore que tem um tronco muito grosso, muito avantajado e como se fosse dividido por camadas. Se a gente corta esse tronco, o tronco da sequoia, nós vamos perceber que dentro dele há várias camadas, desde do mais exterior até o núcleo. E aí a gente vai perceber que a mensagem de Jesus funciona da mesma forma, desde o exterior até o núcleo. E à medida em que nós vamos crescendo espiritualmente, moralmente, intelectualmente, nós vamos nos capacitando para entender a mensagem do Mestre
de forma mais profunda, cada vez mais profundamente. As palavras de Jesus, como ele mesmo nos ensinou, são palavras de vida eterna. Porque Jesus, ele não fez os seus ensinamentos para os 12 apóstolos, para os 70 discípulos, para os 500 da Galileia, para aquelas pessoas que o ouviram. A mensagem de Jesus é para toda a humanidade. Eu tenho ovelhas que não são desse rebanho, nos ensinou ele. São espíritos que não estavam encarnados naquela época. Outros espíritos que reencarnariam mais tarde. E para todos esses, que somos todos nós, é a mensagem de Jesus, de vida eterna. E o mesmo ensinamento dito há 2000 anos serão os ensinamentos que nós nos basearemos para ser também um espírito crístico, um espírito puro, daqui a milênios e milênios de anos, quando nós alcançarmos essa perfeição. Então, um ponto fundamental para nós compreendermos é a eternidade, a imortalidade da mensagem de Jesus. E a pouco e pouco nós vamos compreendendo cada vez mais, sempre em direção ao núcleo, que é a mensagem mais profunda, mais pura do seu Evangelho. Quando Jesus ele nos ensina que não veio para trazer a paz, mas a espada ou a divisão, e veio para separar os membros de uma família, veio para atear fogo à terra, nós devemos nos recordar como é que é feita a paz do mundo. É uma paz verdadeira ou é uma paz de faz de conta? Como é que são selados os acordos de paz entre as nações, entre os países? Eles são vitalícios? Eles são fortes? Ou eles rompem com qualquer movimento de vaidade? O que é estar em paz hoje em dia? É ter uma casa? É ter conforto de um lar enriquecido? É ter empregados trabalhando para a gente enquanto a gente está viajando de férias? Como é a paz que nós pensamos? É ficar aquele momento, esse final de semana em que a gente trabalhou demais a semana toda, e a gente deita no sofá da nossa casa, coloca um filme na Netflix, estou em paz. É isso, essa que é a paz que o Cristo veio nos trazer? Aquela paz sem fazer nada. Não. Isso não é paz, isso é ociosidade muitas vezes. Isso não é paz, isso é conveniência. Isso não é paz, isso é fingimento. A paz que o Cristo veio nos trazer é um movimento profundo de mudança de conduta, é um movimento profundo de estado de consciência, muito diferente desse sentimento de paz que a gente muitas vezes diz ou escuta falar. A paz do Cristo não é uma paz de faz de conta. Por isso que em outro momento ele mesmo nos ensinou que eu vim para trazer paz, mas não a paz que o mundo pode dar. A minha paz não é a paz de faz de conta, é a paz da consciência retamente cumprida. Essa é a paz que o Cristo veio nos trazer, do dever retamente cumprido daqueles que vivenciam a sua mensagem. Se nós observarmos, por exemplo, a conduta dos espíritos que se decidiram por seguir Jesus, como é que foi a vida deles? Desde a sua época, por exemplo, como é que foi a vida do Cristo? O Cristo vivia em paz de consciência? Com certeza. E o que é que foi o resultado da sua vida? Crucificado, entre dois ladrões, açoitado, morreu de uma forma muito trágica. Os seus discípulos, os seus apóstolos, aqueles que optaram por seguir os seus passos, tiveram fins da existência física muito parecidos com a do Cristo. Muitos dos apóstolos foram crucificados, foram apedrejados, foram presos, açoitados, muitos deles. Estevão foi o primeiro após a morte do Cristo. Aqui, Estevão que nós lemos na obra Paulo e Estevão.
Depois deles tivemos muitos. João, por exemplo, para entendermos, foi o único dos apóstolos que teve uma morte natural, já muito idoso. Todos os demais sofreram por amor a Jesus. Por terem se entregues, eles morreram. Por terem se entregado, eles morreram muitas vezes nos campos de batalhas, engolidos pelas feras, devorados pelas feras, amarrados em postes, atados, pegando fogo. Esse foi o destino dos muitos cristãos. A gente encontra essas referências nos livros de Emmanuel, por exemplo, há 2000 anos, em 50 anos depois, em Ave Cristo. A gente vai conseguir acompanhar toda essa história do cristianismo primitivo, que foi vivenciado na sua pureza, na sua pulcritude, em aproximadamente 300 anos após a morte do Cristo. Depois a sua mensagem ela foi se perdendo, e aqui, os ditos cristãos, eles foram a pouco e pouco trazendo à prática cristã muitas práticas exteriores, e aí o cristianismo ele foi se perdendo ao longo do tempo, mas à medida em que ele foi se perdendo também, Jesus enviava à Terra, e continua enviando até hoje, emissários celestes para nos ensinar o caminho do amor, da pacificação, da serenidade, da conquista do reino de Deus nos próprios corações. A gente vai entender, portanto, meus amigos, que o caminho das pessoas que escolhem por seguir Jesus não é um caminho da paz do mundo. É um caminho muito sofrido, é um caminho de muitas turbulências, é um caminho de muitos obstáculos. É um caminho no qual nós somos convidados a carregar a nossa cruz. O próprio Cristo nos ensinou: aquele que quiser vir após mim, buscai, carregai a vossa cruz. O que é essa cruz que nós devemos carregar? São esses movimentos em que nós encontraremos. Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, ela tem uma mensagem bastante interessante que nos auxilia a ilustrar essa passagem evangélica. Ela nos diz: todo aquele que decide por modificar a sua própria conduta para o bem, para o melhor, encontra no decorrer da sua caminhada, a partir desse movimento decisivo, irmãos, pessoas que vão de alguma forma testar-lhe a paciência, provocando-lhe comportamentos contrários, inflando-lhe movimentos de raiva, de ódio, de impaciência. Mas, alerta-nos a benfeitora espiritual, fiquem tranquilos, porque esse é o caminho percorrido por todos aqueles que se decidem ser melhor e encontram ao seu lado uma psicosfera contrária. É interessante, para compreendermos isso, a questão da vida no mundo espiritual. Quando os espíritos, para Allan Kardec e para todos nós, na generalidade, nos ensinam que os espíritos influem em nossos pensamentos muito mais do que nós pensamos, muito mais do que nós imaginamos, que de ordinário são eles que nos dirigem. O que é que isso tem a ver com esse movimento de seguir o Cristo? Nós, meus amigos, estamos cercados por esses espíritos que nós podemos traduzir nas palavras de Paulo como cercados por uma nuvem de testemunhas. Quando nós decidimos por seguir o Cristo, por modificar o nosso estado de consciência, por crescer em direção a Deus, quem é que vem ao nosso encontro para nos fazer mudar de ideia? Muitos dos nossos inimigos espirituais desencarnados, que não querem que nós avancemos em direção à vida maior, que não querem que nós modifiquemos o nosso estado de consciência e cresçamos em direção a Deus. Eles vêm então e fazem de tudo para que nós encontremos os maiores desafios na nossa vida, nos trazendo então esses obstáculos, essas questões que aparentemente tiram a nossa paz.
Mas a paz, ela é um movimento consciencial. A paz, como nós colocamos, ela não é essa de faz de conta de que nada está acontecendo ao nosso redor e que nada vai nos perturbar, nada vai nos afligir. A paz que o Cristo nos ensina é a paz da consciência reta e da confiança plena em Deus e na sua providência divina. Essa paz, ela se manifesta num comportamento muito sereno diante de toda a balbúrdia que está à nossa volta. É estarmos em contato conosco mesmo, em sintonia com os benfeitores espirituais, com Jesus e com Deus, ainda que o mundo ao nosso redor esteja um turbilhão e esteja desabando, esteja caindo, mas nós permanecemos confiantes, alegres, felizes, porque escolhemos a melhor parte, aquela que ninguém pode nos retirar. Lembramos da passagem de Marta e Maria. Esse é o movimento justamente da paz e o movimento da balbúrdia. Quando Maria, aos pés de Jesus, está escutando a mensagem, está buscando aprender, está ali mergulhando no Evangelho da própria boca do Cristo, está buscando crescer e pelas reflexões que faz, enquanto Marta está na agitação, está ali querendo dar, querendo fazer, querendo entregar e se movimenta para lá e para cá. Marta representa na nossa reflexão a balbúrdia do mundo. Mas se alguém observar de fora, qual que é a visão que tem de Marta? Marta é operosa. Marta está trabalhando, enquanto Maria é o quê? Preguiçosa, não ajuda a sua irmã, está ali sentada só ouvindo. A gente vai notar que o Evangelho de Jesus é um profundo evangelho de paradoxos, mas paradoxos que nós podemos adjetivá-los como sublimes, porque são esses paradoxos que vão nos ensinar. A postura de Maria, Jesus nos ensina, ensinando a Marta, que é a melhor parte, ela escolheu a melhor parte. A postura da espada trazida pelo Cristo, a postura da divisão trazida pelo Cristo, também é a melhor parte e é a parte que nós cristãos devemos nos esforçar para escolher. Que divisão é essa? Que espada é essa? O que é que a espada faz? Ela corta, meus amigos. Ela divide. O Cristo nos ensinou: não podeis servir a Deus e a Mamon. A espada que o Cristo vem nos ensinar é a espada justamente da decisão daquele que escolhe ser feliz em qualquer situação. É a espada que separa Deus de Mamon, as escolhas santas e as escolhas equivocadas do mundo. Que se comporta como Marta ou que se comporta como Maria. Quem nós gostaríamos de ser? É fundamental para a nossa decisão entendermos que a partir do momento em que nós decidimos entre Deus e Mamon, entre comportarmos-nos como Marta e Maria, entre a paz de faz de conta e a espada da decisão, ou a divisão, nós encontraremos na nossa caminhada desafios, dificuldades, sofrimentos, dores. Parece até que a mensagem do Cristo é uma mensagem que veio então trazer a desolação. Veio nos trazer, é uma mensagem de um profundo suicídio. Quem é que gosta de sofrer? Quem é que gosta de sentir dores, sejam elas físicas ou morais? Nenhum de nós. Mas essa é a visão do mundo. A visão dos benfeitores espirituais e a nossa visão enquanto espírito imortal é aquela que Emmanuel trouxe na nossa mensagem de abertura. Daquele que sorri porque estamos chorando.
daqueles que se alegram porque sentem dores. Bem-aventurados os aflitos. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Bem-aventurados os que são perseguidos por amor ao meu nome. Essa é a mensagem de Jesus, que nos traz vida e vida em abundância. É uma mensagem que nos ensina que o sofrimento é purificador e que a dor que sentimos agora é a dor da libertação. Essa dor que nós estamos falando, meus amigos, não é a dor não é uma dor moral, não. É uma dor, muitas vezes, da incompreensão, daqueles que não compreendem a mensagem do Cristo. É uma dor compassiva, muitas das vezes. Diferente hoje dos que sentiram os primeiros cristãos, quando se entregavam a própria vida física aos circos, para morrerem entre as feras, para serem crucificados. O Cristo hoje não espera de nós esse tipo de dor, esse tipo de entrega da própria vida física. A entrega que nós estamos sendo convidados hoje é outra, mas a dor é inevitável. Nós devemos compreender essa dor como sendo a dor do parto. Dói, dizem, a dor do parto normal. Faz muita força, as mulheres sentem muita dor naquele momento. Mas o que gera? Gera vida. É uma vida que está nascendo. É um novo espírito que está vindo à luz. A dor de seguir o Evangelho do Cristo e nos decidirmos em trabalhar na nossa existência por seguir os seus ensinamentos é uma dor que gera luz, que gera vida e vida em abundância. Daí porque não há motivo para temermos. Não há motivo para temermos a espada, não há motivo para temermos a decisão, não é motivo para temermos a divisão. Muito menos o ódio, a invigilância, qualquer desejo contrário que venha do mundo exterior. Porque aqueles que decidem seguir o Cristo serão amparados sempre pelo amor do Cristo. Nunca estaremos a sós, nos ensinou Ele. No mundo tereis aflições, disse o Cristo. Então essa é a mensagem para todos nós. Mas é uma mensagem que, ao contrário do que possa parecer, meus amigos, é uma mensagem de profundo otimismo. É uma mensagem de profunda esperança. Porque é uma mensagem que nos ensina a vida além da vida. A vida futura, onde estaremos ao lado daqueles que nos amam profundamente e que nós amamos profundamente. Em que, se bem soubermos viver os obstáculos do dia a dia com fé, com entrega, buscando desenvolver as virtudes do momento, nós nos depararemos com uma vida de ventura, com o sorriso dos amigos espirituais nos recebendo de volta no grande lar e dizendo: fostes fiel no pouco. E quem é fiel no pouco é fiel no muito. Fostes fiel no pouco e agora receberás a recompensa. E aí nós encontraremos a paz verdadeira, que é a paz da consciência lúcida, da consciência tranquila, daquele espírito que sabe viver como espírito imortal, que sente a imortalidade na sua própria intimidade e que busca em todos os momentos trabalhar-se em sua própria purificação, como se fosse um diamante, que para alcançar essa forma preciosa precisa passar por todo o burilamento que é doloroso. É a espada do Cristo que vai nos moldando a pouco e pouco para que nós alcancemos esse estágio de joia,
esse estágio de perfeição, esse estágio de purificação. Não pensemos de forma nenhuma que a nós está destinado outro cenário na vida. Não pensemos que a nós, aqueles espíritas do século XXI, estão destinados o ar-condicionado, os confortos da casa espírita e a paz do mundo moderno. Não, meus amigos. Se nós não estamos encontrando dificuldades em nome de Jesus, talvez não estamos fazendo as escolhas adequadas. Muitos não vão nos compreender. Aí nós já encontramos a divisão. Muitos vão achar que nós estamos sendo fanáticos. Encontramos a espada. Muitos vão nos acusar de charlatães diante da nossa mediunidade. Aí está a divisão do Cristo. Mas, meus amigos, alegremo-nos, como nos diz Jesus, regozijemo-nos. Deus está olhando por cada um de nós, nos ama profundamente e sabe a cada um de nós recompensar pelos esforços bem realizados, pela fé viva e atuante no caminho do bem. Aproveitemos então esses dias em que nos encontramos em um aparente isolamento, em um aparente afastamento social, para que mergulhemos profundamente na mensagem de Jesus e busquemos através dela o alento, o consolo para as nossas dores, recordando do seu martírio na cruz, um grande exemplo de entrega a Deus acima de todas as coisas. E como Ele, entregamo-nos também às cruzes do dia a dia, da caminhada, mas a cruz que nos conduz à altura, que nos conduz aos céus, nesse próprio movimento, na vertical da vida, na horizontalidade em que nos encontramos no aqui e no agora. Que o Senhor, meus amigos, nos auxilie e nos fortaleça a bem vivenciarmos a sua mensagem, que é de paz, porque Ele é o príncipe da paz, que é de amor, que nos veio ensinar a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Os meus discípulos serão conhecidos por muito amar. Essa é a mensagem para todos nós, não é contrária. Aprendamos a ler o que diz as palavras do Evangelho. E os Espíritos nos ensinam a todos os dias que as leis divinas nos ensinam como alcançar a Deus, realizando os esforços no aqui e no agora. Que o Senhor nos abençoe a todos nesse finalzinho de noite que nos resta, de semana, para que tenhamos dias abençoados no porvir. Vamos orar? Fechando os nossos olhos e mentalizando a figura amiga de Jesus a nos envolver. Senhor Jesus, divino amigo, mestre de todos nós, compreendemos, Senhor, a tua mensagem de pacificação, de amor, de solidariedade e de paz. Compreendemos, Senhor, que diante das nossas escolhas, seguindo-te, nós encontraremos ao nosso redor as dificuldades, o açoite, a crucificação, vindos muitas vezes de irmãos nossos, companheiros de jornada, que não nos compreendem.
Diante dessas situações, Senhor, nós gostaríamos de te pedir, dai-nos força. Força para aceitar as situações que se depararem à nossa frente. Força, Senhor, para compreender que aos vossos discípulos são destinados a cruz, a espada e a divisão, mas que em nenhum momento isso significa a morte, a dor e o desespero, mas sim a libertação, a alegria e o encontro conosco e contigo ao final, Senhor, das nossas provações. Jesus, envolva-nos, mas envolva também a humanidade que está passando este momento grave de transformação. Esse momento, Senhor, grave da grande pandemia do coronavírus. Que o vosso manto amoroso, Senhor, cubra-nos, envolvendo-nos, para que saibamos agir neste momento, vivenciando em nossa caminhada as virtudes que nos auxiliam a crescer em direção a Ti. Jesus querido, permita que as doces e suaves vibrações que emanam das altas esferas possam nos alcançar e envolver também, Senhor, os nossos irmãos que estão enfermos, nos hospitais, desencarnando em massa, estão nas ruas, atrás das grades. Enfim, Senhor, que todos nós recebamos das altas esferas os fluidos medicamentosos e celestiais a nos envolverem, a nos fortalecerem diante das nossas provações. Que o Senhor nos abençoe a todos. Dai-nos a vossa paz, que assim seja. Amigos, boa noite a todos. Nós agradecemos a presença de todos e renovamos o convite para os nossos encontros semanais neste canal da Casa Espírita André Luiz. Um bom final de semana a todos. Que Deus nos abençoe.